Tributo à cidade natal examina hoje a contribuição de uma obra que aborda a colonização do Piauí a partir do diálogo entre memória e história e a inserção de Barras do Maratauã nesse processo. O nome do livro? Terra do Gado. O Piauí foi colonizado na pata do boi. O autor? Afonso Ligório Pires de Carvalho. Jornalista, romancista, contista, membro da Academia Piauiense de Letras. Ele tem raízes familiares em Barras. Parcela significativa da obra é voltada para Barras do Maratauã. Mas como Barras aparece na obra Terra do Gado? As origens de Barras do Maratauã é o tema da exposição do historiador, genealogista e ficcionista Gilberto de Abreu Sodré Carvalho, autor de obras em campos diversos e pesquisador da família Carvalho de Almeida, uma das pioneiras dos assentamentos humanos no norte do Piauí. Tome nota e muita atenção. As origens de Barras do Maratauã, em Terra do Gado. Seja bem-vindo, doutor Gilberto, mais uma vez. Muito obrigado pela sua recepção e por ter me chamado para esse empreendimento. É sempre uma grande felicidade termos a oportunidade de ouvi-lo e de aprender um pouco mais com as suas lúcidas interpretações sobre o Piauí e, particularmente, sobre a antiga Barras. Então, eu vou ler o texto para fazer com que todos estejam sintonizados com o assunto, né? E com a forma de ouvir a questão. Origens de Barras do Maratauã, em Afonso Ligório Pires de Carvalho. Afonso Ligório Pires de Carvalho, esclareça, é o primo irmão de primeiro grau do meu pai, né? Eles tinham o mesmo avô, né? E mesmo avô Carvalho de Almeida, né? Então, o presente artigo corresponde à minha leitura do que consta sobre as origens de Barras do Maratauã, narrativa de Afonso Ligório Pires de Carvalho, em Terra do Gado, a conquista da capitania do Piauí, na pata do boi. Brasília, Tesauros, editora, 2007. Há muito mais lá no livro do qual sugiro a leitura por inteiro. No texto de Afonso Ligório, constam referências bibliográficas que podem servir ao estudioso do tema. A meu juízo, fiz diversas inserções de dados e comentários. Quer dizer, não é diretamente ou exclusivamente Afonso Ligório, mas também tem inserções das minhas ideias, ou especialmente da forma de modular o assunto, né? A coisa inicial importante de se ter em mente é que o norte do Piauí foi, antes de ser colonizado, ele foi conquistado pelos aqueles que ainda eram chamados e se sentiam portugueses. Uma conquista feita em nome do rei, né? E que depois houve a sucessão desses grupos pela colonização. Mas o início foi de guerra e de terras tomadas do chamado gentio, né? Dos indígenas. Como escrever a história dos primórdios de Barras do Maratauã? A história de Barras do Maratauã pode ser contada de várias formas, com o uso de mapas a mostrar as bases territoriais a cada tempo, com as referências a lugares sob suas denominações de então. Pode ser pela sucessão de homens de governo e atos de importância anteriores ao tempo atual nos seguidos delineamentos políticos de Barras. Pode ser pela angulação da demografia, com os movimentos de pessoas para dentro e para fora de um dado território. No caso, se fixar um território de origem, mãe, né, para servir para mostrar as variações. E mais os dados de progressão quantitativa das pessoas nos seus filhos e filhas, e ainda a miscigenação entre etnias ou raças, indígenas de várias origens, portugueses principalmente do norte de Portugal, e negros embarcados na costa oeste da África. Ou a narração, como faz Afonso Ligório, a apresentar a sequência de empreendedores privados
que importaram a Barras como principais senhores de fazendas, currais e capitães de arraiais. Lembrando que arraial é uma ideia militar, né, de ocupação, não é? Quer dizer, com centro para efeito de agrupamento e de manutenção de material de guerra, né? No caso de Barras, esses empreendedores, eu uso a expressão na falta de outra melhor, foram Bernardo Carvalho de Aguiar, Manuel Carvalho de Almeida, Manuel Carvalho de Aguiar, Manuel da Cunha Carvalho, Manuel José da Cunha, Francisco José Leal de Castelo Branco e José Carvalho de Almeida. A conquista portuguesa do norte, do que seria conhecido como Piauí, se deu, evidentemente, naquele tempo não havia fixação oficial de uma região chamada Piauí, né? Isso aconteceu posteriormente, até por efeito dessas guerras, né? Se deu sem guerras entre famílias conquistadoras, né? Embora contra os índios houvesse muita guerra, sob a chefia de empreendedores como os referidos e de outros tantos. Havia muita terra tirada dos indígenas. Estabeleceu-se, em curto período, uma enorme e imbricada rede genealógica entre as famílias proprietárias pioneiras. A gente proprietária formou como grande família, uma só parentela de avós e avós, irmãos, primos, primas, afilhados, afilhadas, cunhados, cunhadas, genros, noras, tios e tias. E mais, como se dizia mais naquele tempo do que hoje, os criados das casas, né, que eram agregados, né, pessoas mantidas sob aquela economia de uma dita fazenda, né, ou de um dito curral. Não importava o sobrenome que cada um adotasse, uma vez que ao tempo essa adoção era livre, todos eram, em menor ou maior parte, da mesma genética. Com Bernardo Carvalho de Aguiar. Bernardo Carvalho de Aguiar veio para participar da expansão da ocupação portuguesa no outro lado do Atlântico. Chegou na Bahia, onde se casou com Mariana da Silva. Teve um filho, Miguel, e uma filha, Antônia. As terras foram sendo tiradas dos indígenas. As clareiras foram usadas para o gado criado solto. Os fazendeiros dentro e no entorno da região de Itorocara compuseram-se sob Bernardo para a defesa das suas conquistas de território aos indígenas. Contaram-se mais de 50 titulares de ocupação, com suas famílias, criados e indígenas agregados. Uma vez posto no comando do arraial, por nomeação de Cristóvão da Costa Freire, governador do Maranhão e Grão-Pará, Bernardo programou e executou incursões nas matas do norte, dizimando as populações originárias de Piauí ou cooptando nativos, homens e mulheres, para o serviço nas ocupações, sendo catequizados e tornados católicos. Um parêntese, essa ideia de tornar os indígenas católicos era uma forma também de fazer com que os indígenas fossem obrigados a seguir as determinações do catolicismo e a autoridade dos párocos e do bispo, né? Essa é uma forma de cooptação forçada dos indígenas. Bernardo necessitava de ajuda para suas ações militares contra os nativos hostis. Para tanto, teria pedido a vinda do reino de seus parentes Antônio e Manuel Carvalho de Almeida. Junto a Manuel e Antônio Carvalho de Almeida, também formavam a família extensa o padre Miguel de Carvalho, o padre Inocêncio Carvalho de Almeida, o padre Tomé de Carvalho e Silva, o padre Miguel de Carvalho e Silva. O mando em geral era exercido pelos sacerdotes, especialmente a condições de párocos, além de formarem uma rede de informações em benefício de si mesmos e do seu grupo. Isso é muito interessante de perceber a importância da hierarquia da igreja na conquista do norte do Piauí, né? E outras várias conquistas no Brasil todo, né? Posteriormente, já
Já afastado da função guerreira, Bernardo deu sistematicamente guarida aos indígenas fugidos da gente da Casa da Torre, os impiedosos Ávila. Os silvícolas fizeram da fazenda maranhense de Bernardo refúgio seguro para a perseguição dos baianos, ou frente à perseguição dos baianos. O capitão português, o Bernardo era português no sentido legal da palavra naquele tempo, né? E também devia se sentir, né? Construiu igrejas como forma de marcação da terra, a geração de freguesias. Quase sempre, como outro comentário, as igrejas pontuavam um lugar de encontro, né? E todo arraial tendia a ter uma igreja, né? Uma capela, um lugar de devoção. Inclusive, na igreja da vila de Mocha, idoso, Bernardo retirou-se definitivamente para suas posses do lado do Maranhão do rio Parnaíba, fora do poder da Casa da Torre, quer dizer, onde ele estava do outro lado do Parnaíba. Além disso, entregou de mau grado, suponha-se, seu posto militar a um representante da Casa da Torre, Francisco Xavier de Brito. Em seguida a esse foi chefe militar Manuel Carvalho de Almeida, um parente do velho capitão. A fazenda Bitoroccara era, ou a região abrangente de nome Bitoroccara, é uma coisa difícil de se precisar, já que não havia delimitações exatas, já apenas léguas contadas à base de tiro de espingarda ou de flechada, né? A coisa era desse jeito, né? Com o correr do tempo, alguns currais do norte do que seria no futuro a capitania do Piauí tornaram-se freguesias, como foi o caso da fazenda Bitoroccara. A presente Barras está em parte do antigo território da mítica fazenda Bitoroccara e mais imediatamente de Campo Maior. Há evidência da origem de Campo Maior a partir da fazenda Bitoroccara, é o que diz Afonso Ligório. Sabe-se que Bitoroccara é o antigo nome do rio Longá, também outra afirmação do Afonso Ligório, a gente que discuta esse ponto, né? Mas é bem provável, né? Isso posto, a chamada fazenda Bitoroccara situava-se com certeza ao longo desse rio, né? Não há evidência, no entanto, de seu desenho territorial, se é que tivesse limites de alguma maneira identificáveis. Pode ser ainda que o nome Bitoroccara servisse para designar uma área abrangente em que a fazenda Bitoroccara fosse um retalho. O fato é que a fazenda Bitoroccara de Bernardo Carvalho de Aguiar não é de ser considerada a base territorial original abrangente das fazendas e currais nortenhos. O fato é que os 50 titulares de ocupações de produção agropecuária já existiam por lá antes de Bernardo. Ocorreu de Bernardo, pessoalmente, instalado naquele espaço, ser feito mestre de campo por decisão do governador do Maranhão e Grão-Pará, né? E de lá, da sua fazenda Bitoroccara, ou seja, do arraial que organizou, dirigir a defesa militar das possessões do norte frente aos indígenas. O arraial, centrado na fazenda Bitoroccara, transformou-se no vilarejo, freguesia e vila sob o nome de Campo Maior. A divisão do chão de Campo Maior gerou muitos municípios, entre os quais Barras e Livramento, atual José de Freitas. A fazenda Boa Esperança, antecessora de Livramento, estava em poder de Manuel Carvalho de Almeida. Junto a casa principal da fazenda, Manuel erigiu uma capela em louvor a Nossa Senhora do Livramento, nome pelo qual passou a denominar-se a terra. Barras do Maratauã. Barras do Maratauã, ou simplesmente Barras, remotamente era nas presumíveis terras de Bitoroccara. Depois foi de Campo Maior. Barras, por quê? Porque lá confluíam os rios Longá, antes chamado Bitoroccara,
Surubim e Maratuauá e os riachos Iringá, Riachão e Santo Antônio. Barras teve origem de uma fazenda, de uma área da fazenda Buritizinho, na propriedade de Manuel da Cunha Carvalho, casado com Isabel, filha de Manuel Carvalho de Almeida e Clara Castelo Branco. A importância da genealogia se vê por aí, quer dizer, as pessoas vão se entroncando, vão se associando nos casamentos. Né? Em 1804, quando Francisco Borges Leal Castelo Branco, filho de João Borges Leal e neto de Manuel Carvalho de Almeida, cuidava de restaurar a primeira capela do Santíssimo Sacramento, só havia na freguesia de Barras, parte de Campo Maior, 2 casas de telha e 6 de palha. O pequeno ajuntamento de pouquíssima gente tornou-se com o tempo uma movimentada freguesia de Campo Maior, criada pela Lei Provincial 101, de 30 de dezembro de 1839, cujos limites foram definidos em 1840. Ao receber o foro de Vila, 1841, dispunha, olha como é que cresceu, né? 107 casas de telha e abrigava 9.000 habitantes. Entre 1849 e 1851, Barras produziu 13.263 cabeças de gado vacum e 1.213 do gado cavalar, nascidos em grande parte em currais abertos ou além das cercas das fazendas. Né? Cerca da fazenda, que significa aquele lugar próximo da casa grande ou da casa principal, que ficava cercado para evitar a presença de animais selvagens, né? Mas não que a fazenda fosse cercada. Né? Esses dados são imprecisos, uma vez que o rebanho era criado solto e embrenhava nas matas e se reproduzia sem o olho dos vaqueiros. Miguel Carvalho de Aguiar. Ao meio do século XVIII, Miguel Carvalho de Aguiar, filho de Bernardo Carvalho de Aguiar, iniciou a construção de uma capela na fazenda Buritizinho, ao louvor de Nossa Senhora da Conceição. A capela não foi concluída. Em seguida, a morte de Miguel, Manuel da Cunha Carvalho, novo dono de Buritizinho, terminou a obra. Manuel da Cunha Carvalho era egresso de Celurico de Basto no Reino. Casou-se com Isabel da Cunha e Silva Castelo Branco, possivelmente sua prima. Isabel era filha de Manuel Carvalho de Almeida e de Clara da Cunha e Silva Castelo Branco. Manuel da Cunha Carvalho faleceu em 1776, ano em que também morreu sua esposa Isabel. O casal não teve filhos, por isso constituiu herdeiro de todos os seus bens o sobrinho Manuel José da Cunha. Vamos a ele. Manuel José da Cunha, o herdeiro, era também de Celurico de Basto. Residia em Surubim. Casou-se com Inácia Teresa Pereira Castelo Branco, filha de Francisco da Cunha e Silva Castelo Branco, neto do famoso Dom Francisco da Cunha Castelo Branco e filho de Manuel Carvalho de Almeida e de Ana Rosa Pereira Teresa do Lago, filha de Antônio Carvalho de Almeida, o Velho, e de Maria Eugênia Mesquita Carvalho de Castelo Branco, segunda desse nome. Manuel José da Cunha morreu em 1804, 2 anos após a sua mulher. O casal não teve filhos. Ao adoecer, Manuel José da Cunha nomeou o parente Francisco Borges Leal Castelo Branco procurador e administrador de todos os seus bens. No testamento, datado de 16 de março de 1804, José legou à Irmandade Nossa Senhora da Conceição, a qual instituiu, a titularidade das terras da fazenda Buritizinho e o mais do seu patrimônio. É interessante essa ideia, um parênteses, né? Essa ideia de se criar uma irmandade, é uma forma de receber favores, de isenções e o que fosse, receber doações, fosse de fora, né? Então, eles era um costume comum. Então, essas irmandades tinham sempre regras, né, de saber quem seria o seu administrador, que alguém tinha que
decidir, não era uma democracia propriamente, né? Longe disso. A qual instituiu a titularidade das terras da fazenda Buritizinha e mais do seu patrimônio. Francisco Borges Leal Castelo Branco foi nomeado administrador. Essa era a função, né? Daquele que cuidava e recebia um prolabore por isso, e tinha uma gestão ampla e inquestionável, né, sobre o que fosse contido na ideia de patrimônio da Irmandade. Essa condição de administrador era de ser mandatário em nome da entidade imaterial Nossa Senhora da Conceição para cuidar, recolher a renda e fazer despesas. Francisco Borges Leal Castelo Branco era filho de Bernardo Borges Leal e neto de João Borges Leal e de Clara da Cunha e Silva Castelo Branco, segunda do nome. Todo mundo é a mesma parentela, né? Francisca Castelo Branco, filha de Francisco Borges Leal Castelo Branco e de Ana Rosa do Lago, casou-se com o primo José Carvalho de Almeida, neto patrilinear de Antônio Carvalho de Almeida, o Velho, e também neto de Antônio, tal como Inácia, mulher de Manuel José da Cunha. Esse texto ele tem que ser lido várias vezes para você entender ou fazer vários desenhos, né, para perceber a relação entre os personagens, né? Então, por fim, vamos falar sobre José Carvalho de Almeida. José Carvalho de Almeida nasceu em 1770, no Sítio do Meio, então território de Barras, hoje Luzilândia. Luzilândia é a terra também do meu avô paterno, né, Genésio, veio de lá, né, de Luzilândia. Seu pai, Antônio Carvalho de Almeida, segundo o nome, era filho de Antônio Carvalho de Almeida, o Velho. José teve muitas terras, gado, fumo e algodão. Alistou-se bem jovem na milícia da capitania em 1793. Um comentário agora. Todo proprietário de terras e escravos no Piauí, dos séculos XVIII e XIX, devia ter patente militar. Era uma coisa, era outra. Ser dono de terras e ter autoridade sobre escravos e propriedade sobre escravos correspondia a ter uma patente militar, porque toda essa história da ocupação de terra e escravos e a exploração da terra era uma coisa que tinha a ver com a ocupação das áreas novas na América Portuguesa, né? Então, era importante ser autoridade e garantir a ordem pública para a boa gestão e defesa do próprio patrimônio. Além do patrimônio remoto, ser do rei, o imediato era de quem tomava conta lá das conquistas, né? José teve relevância na Guerra da Independência, movimento que só terminou no Piauí em 1823. José exerceu as funções de deputado provincial, estava no exercício da presidência da Câmara de Campo Maior em 1822. José manifestava-se contra a autoridade régia. José Carvalho de Almeida era primo do festejado Leonardo de Carvalho Castelo Branco, que mudou o nome para Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco. Ambos eram netos patrilineares de Antônio Carvalho de Almeida, o Velho. José construiu a Capela do Santíssimo Sacramento, depois a Igreja Matriz de Barros, a qual deu eixo religioso e geopolítico para o desenvolvimento do lugar e sua elevação à condição de vila. É importante lembrar isso, que as igrejas eram um centro de projeção geopolítica. José foi chefe da Guarda Nacional em Barras, posto no qual foi reformado em 1863. Faleceu em 16 de julho de 1869, com 99 anos de vivo. No ano de 1941, no centenário do município, José Carvalho de Almeida foi constituído patrono da cidade de Barras, o que ainda não foi modificado. Então, ele é o patrono da cidade de Barras. Eu gostaria, doutor Gilberto, de provocar um detalhamento da sua exposição. Nós temos, em 1804, mediante a morte de Manuel José da Cunha,
Francisco Borges Leal Castelo Branco, se tornando, então, o administrador do legado de Manuel José da Cunha, que doa a Nossa Senhora da Conceição, Francisco Borges Leal Castelo Branco, sobrinho de Isabel e de Manuel José da Cunha, passa a ser, então, o administrador do espólio doado a Nossa Senhora da Conceição. Nós temos uma formação patrimonialista, em que o privado e o público se confundem. As capitanias hereditárias, o donatário, ao mesmo tempo que representava os interesses da coroa portuguesa, representava também os seus próprios interesses. No caso específico de Barras, quando Francisco Borges Leal Castelo Branco passa a administrador do patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, passa a ser a figura representante de Manuel José da Cunha. O que compete em termos patrimoniais, eu vou usar essa palavra, e econômicos, o que compete efetivamente a Francisco Borges Leal Castelo Branco nessa função? Perfeito. O que se percebe de outras histórias é que um administrador como Francisco Borges Leal Castelo Branco, vamos dizer, não via distância, vamos dizer, a distinção entre o que fosse da Irmandade ou fosse dele. Quer dizer, é bem provável que essa continuidade de patrimônio existisse. Quer dizer, ele podia adquirir terras da Irmandade, que não era proibido fazer isso, pelo preço que ele entendesse, ou então não significa ele ser o administrador da Irmandade como sendo a Irmandade a única proprietária do que fosse de tudo em Barras, mas sim que fosse proprietária de coisas que foram deixadas para ela, especialmente coisas que davam alguma renda, né, como para manter a igreja, para manter aquele mínimo. E existia, como existe ainda hoje, um aproveitamento, ainda hoje não, muito mais hoje do que antes, um aproveitamento dessas funções de mando, né, de administração para ver um avanço patrimonial daquele que administra. Eu não quero dizer que tenha acontecido isso, mas é muito provável que tenha acontecido, né? Porque era da natureza da coisa. Essa história de Irmandade significava simplesmente que aquele patrimônio, especialmente a gestão da capela, né, tomar conta, providenciar meios para a capela, era porque as pessoas os patronos eram enterrados lá, né, no chão da capela, né? Coisa que aconteceu depois com José Carvalho de Almeida. Ele também teve, ele fez que ia ser enterrado na capela que ele tinha construído. Mas houve uma lei imperial que impediu que ele satisfizesse esse desejo. Depois ele foi recolhido à capela, mas não terminou. Ele não sabe o que foi feito com os restos do José Carvalho de Almeida. Mas a resposta é a seguinte: é provável que se fosse uma função, vamos dizer, de administrador, uma função assim de nobilitamento do aristocrata local, né? Quer dizer, ser o administrador de uma irmandade é uma coisa que levantava o prestígio da pessoa muito, mas não significava que ele fosse leal ao engrandecimento patrimonial daquela irmandade. Não é provável que isso tenha acontecido, porque se houvesse uma produção de dinheiro, de receita grande, não teria o que fazer a não ser dar algum destino. E provavelmente nunca se soube que a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição tenha progredido de uma forma espetacular, né? Então, o provável que o administrador tenha se
aproveitá-lo da condição para uma coisa muito comum de proveito próprio. Né? E, fora disso, é bem provável que ele tivesse também patrimônio vindo de outras fontes que não fosse o patrimônio deixado por aquele que construiu. Pelo tio, né? Eu gostaria de agradecer, doutor Gilberto, a sua contribuição para a série Tributo à Cidade Natal. Gostaria de enfatizar mais uma vez que o doutor Gilberto é genealogista, tendo pesquisado bastante sobre a família Carvalho de Almeida do Piauí, tem a sua ancestralidade também na antiga Barras, em Luzilândia, em Parnaíba, como um grande número de famílias nascidas nas ribeiras do rio Maratauã. É autor, como já frisei, de romances, livros de gestão, de estudos de genealogia, sendo um nome destacado dos estudos das questões do judaísmo, acho que é isso, né? No país. Seus estudos, são vários estudos, agora ele está, inclusive, prestes a publicar um romance em que as suas pesquisas que ele já realizou sobre os judeus no Brasil, se convertem, sobre os cristãos novos, se convertem em matéria agora de ficção. Ele que já publicou livros a respeito do tema, estudos de história no campo, história social sobre o tema. Então, muito obrigado, doutor Gilberto. Eu peço que o senhor continue conosco por alguns minutos ao término dessa gravação. Neste dia de hoje, ao revisitarmos esse tema, nós também prestamos uma homenagem a um luzilandense barrense ilustre, autor de romances, de contos, membro da Academia Piauiense de Letras. Nós estamos falando do ilustre Afonso Ligório Pires de Carvalho, merecedor do nosso aplauso pelo muito que produziu em favor do Piauí, estando em Recife, estando em Brasília, estando nos jornais onde atuou com destaque em Pernambuco e noutros estados, estando na FUNAI, onde Afonso Ligório Pires de Carvalho esteve atuando, esteve também com ele um pedaço do seu amado Piauí. Muito obrigado.